Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com toda a sua família, com toda a sua casa. É um grande prazer, mais uma vez, ter você aqui conosco no canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço, talvez é a primeira vez que você entra no canal Análise Bíblica, né? Estava procurando alguma coisa aí na internet, caiu aqui no canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e este é um canal de estudo bíblico, de análise bíblica e também de estudos e comentários sobre a escola dominical da revista da CPAD, das Assembleias de Deus, na área dos adultos. Como nós postamos aqui toda semana uma aula correspondente à aula da semana e também nós fazemos análises bíblicas detalhadas de textos da Bíblia. Desta feita nós estamos estudando uma carta, né, uma epístola, que é a epístola aos Efésios. Nós já estudamos o capítulo 1, 2, 3 e hoje nós vamos encerrar o capítulo 4. O capítulo 4 nós já estudamos até o versículo de número 25 e hoje nós vamos iniciar no versículo de número 26. Se você quiser assistir às outras aulas, é só ir na playlist, né? Temos ali uma playlist para cada capítulo da carta aos Efésios e os vídeos estão agrupados ali. Você pode assistir um por um, né? E se inteirar do assunto completo da epístola de Paulo aos Efésios. Então vamos lá para o versículo de número 26 do capítulo 4 da epístola aos Efésios, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma coisa interessante aqui é que parece que Paulo ele está dizendo que a ira em si não é pecado, né? O versículo dá a entender que a ira é algo natural da constituição humana, né? Dá-nos a entender que Paulo não está condenando a ira. O que Paulo está condenando é o pecado advindo deste momento de ira. Então, o que nós precisamos entender aqui é que às vezes uma pessoa fica irada, né? E às vezes fica irada até contra o mal, né? Irada por um ato de maldade que alguém fez, né? Às vezes a gente vê na televisão algum noticiário de um ato injusto contra uma criança, contra um adolescente, contra um adulto, né? Contra um idoso, e a gente fica irado ali, né? Então essa ira, essa revolta pelo mal, ela é natural, né? Vamos dizer assim que ela é natural. O problema é o pecado que isso pode gerar. Então, aí Paulo continua o versículo dizendo, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer, né, que Paulo está dizendo assim, ó, ireis, mas não pequeis. Mas mesmo irando, não deixe a ira durar por muito tempo, porque ela em si não é pecado, mas ela pode gerar o pecado. Então, resolva o mais rápido possível. Não se ponha, né? Ou seja, não deixe a ira passar para a noite ou passar para outro dia. Existem pessoas que ele deixa a raiz de amargura brotar no coração dele e aquilo vai por meses e às vezes até por anos, né? Anos e anos a fio ele vai sofrendo aquela ira, aquela amargura, aquele ódio por alguém, por alguma pessoa. Então Paulo está dizendo, a ira em si não é pecado, porém ela pode gerar o pecado. Então elimine ela o mais rápido possível. Tá? Elimine a ira o mais rápido possível. Não se ponha o sol sobre a vossa ira.
O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. É um versículo bem pequeno, mas de uma profundidade, de um ensinamento muito grande. Não dar lugar ao diabo é não dar oportunidade para que ele haja na nossa vida. A Bíblia manda resistir ao diabo. Na sua epístola, Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, no capítulo 4 de Tiago, versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, aqui Paulo está dizendo, não deis ocasião ao diabo, não deis lugar ao diabo, não deis oportunidade para que o diabo atue na vida de vocês. Feche todas as brechas. Isso diz respeito à vigilância. Jesus disse, vigiai e orai. Não adianta só orar e não vigiar. Também não adianta só vigiar e também não orar. Tem gente que fala, tem que vigiar, é mais importante que orar. Eu não vejo assim. Eu vejo que orar e vigiar está no mesmo patamar. Se você deixa de fazer um, o outro, esse um vai fazer falta. Né? É a mesma coisa de perguntar qual que é a asa mais importante de um passarinho. Né? A direita ou a esquerda? As duas. Sem ambas, ele não pode voar. Então, oração, vigilância devem andar juntos. Então, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Ele é astuto, ele é sagaz, ele é inteligente e ele procura a brecha para poder entrar, a oportunidade para cirandar nas nossas vidas. Então, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. O versículo 28 diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui nós aprendemos pelo menos duas coisas. Primeiro, que o cristão não deve roubar. Há inúmeros textos na Bíblia que condenam o furto, o roubo. Né? Um dos 10 mandamentos diz, não furtarás. Aqui Paulo diz, né? Naquele que furtava, não furte mais, porque agora você tem uma nova vida em Cristo. Então você não pode furtar mais. Mas você deve trabalhar com as próprias mãos para que você tenha que repartir. Então Paulo ensina, não furte e trabalhe. 2 ensinamentos nesse versículo 28. Não furte, né? E trabalhe com as próprias mãos. Por quê? A Bíblia, ela condena o roubo e incentiva o trabalho. Então, quem trabalha honestamente, ele vai ter o que repartir com o seu próximo. Né? Ter o que repartir com o seu próximo. E o interessante é que a Bíblia não apoia ajudar o próximo com o produto do furto. Né? Antigamente, hoje eu não sei se existe mais, existia um desenho chamado Peter Pan. E o Peter Pan, ele furtava dos ricos e doava aos pobres. A Bíblia condena, né, este ato. Não deve se furtar de forma alguma, nem para ajudar o próximo. Então, o versículo incentiva, não furte, ajude o seu próximo com aquilo que você tem, fruto do seu trabalho, fruto do trabalho das suas mãos. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, o versículo 29, a palavra torpe é sapros. Sapros é podre. Podre, de qualidade pobre, impróprio. Né? É algo impróprio para uso. Então a palavra torpe é uma palavra podre.
é uma palavra estragada, é uma palavra que não é própria para uso. Paulo diz muito claramente: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifica. E ele continua: mas saia da vossa boca somente palavras que promovam a edificação. Então, o cristão, ele deve evitar palavras que não edificam, né? Mas deve falar palavras que promovem a edificação. Então, a palavra torpe, ela não promove edificação. Ela é podre, ela é corrompida, ela é imprópria para uso. E a palavra que edifica é a palavra adequada. É a palavra dita na hora certa, do jeito certo, a palavra certa. Isso é a palavra que edifica. E a palavra que edifica, ela promove, ela traz graça, né, para aquele que a ouve, né? Você já deve ter conhecido alguém que você não aproveita aquilo que ele fala, né? Você passa numa peneira e não aproveita quase nada daquilo que ele fala. Porém, você já deve ter conhecido pessoas também que dá gosto ficar perto dele. Ele é uma pessoa agradável. Aquilo que ele fala gera edificação. Aquilo que ele fala gera crescimento. Então, nós precisamos, como cristãos, saber aquilo que a gente fala, né? Evitar certos tipos de gírias, né, que são nocivas à sã doutrina cristã, né? Evitar palavras obscenas, palavras torpes e falar somente palavras que edificam a Deus. O versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Então aqui nós temos algo muito importante, que é a advertência de Paulo para que os irmãos em Éfeso não entristecessem o Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que olhar para esse texto é entender que o Espírito Santo, apesar de alguns símbolos, né, como fogo, como óleo, né, o Espírito Santo simboliza força, né, apesar de haver alguns símbolos para o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Aqui está uma das provas. Por quê? Porque ele se entristece. Seria muito impróprio, né, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falar algo que não fosse possível, né? Como que ele iria dizer: não entristeça o Espírito Santo, sendo que isso não é possível? Vamos supor que isso não fosse possível. Então Paulo seria incoerente em ensinar a igreja algo desnecessário. Porque se não há como entristecer o Espírito Santo, não há necessidade de mandamento para isso. Não há possibilidade para isso. Então, Paulo, se ele diz que não é para entristecer o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele sente, ele escolhe, ele guia, né? Tudo atributo de pessoa, né? Então, eu quero usar aqui o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1817, diz, segundo o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, o crente entristece o Espírito Santo quando ele não dá importância à sua presença, voz e direção. Olha que coisa interessante. Em que momento eu entristeço o Espírito Santo? No momento que eu não dou importância à sua presença, não dou importância à sua voz e não dou importância à sua direção, né? E o comentário continua dizendo que entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo, que por sua vez leva a
extingui-lo. Entristece o espírito, leva a resistir o espírito. Resistir o espírito leva a extingui-lo. E extinguir o espírito pode levar ao grau maior, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está em Mateus capítulo 12, versículo de número 31, onde diz que há blasfêmia contra o Espírito Santo e para esse pecado não há perdão. Se alguém pecar contra o Pai, há perdão. Se pecar contra o Filho, há perdão. Porém, se pecar contra o Espírito Santo, se blasfemar contra o Espírito Santo, não resta mais nenhum tipo de perdão. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque entristecer o Espírito Santo pode desencadear um processo que vai chegar na blasfêmia contra o Espírito Santo. Entristece, resiste, extingue e depois blasfema contra o Espírito Santo. Isso é muito sério, né? Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque vocês estão selados com ele para o dia da redenção. Então, a presença do Espírito Santo é um selo, o selo de propriedade de Deus. Então, você tem o Espírito Santo, você está selado com o Espírito Santo e ele vai estar com você até o dia da redenção. A redenção final é que nós formos morar com Deus para todo sempre. É o dia da redenção, o dia do arrebatamento, ou o dia da nossa morte em Cristo Jesus, e depois nós vamos ser ressuscitados ali. O dia da redenção, em linhas gerais, é o dia em que nós vamos receber a redenção final, a glorificação do corpo. E ali nunca mais nós vamos ter nenhum tipo de pecado e vamos estar para sempre com o Senhor Jesus. O versículo 31 diz que toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia não seja tirada de entre vós. Então a primeira coisa que nós temos que ver nesse versículo é que essas coisas, elas são não normais, mas isso acontece no meio da igreja, porque a igreja é formada de um corpo de pessoas, um corpo de pessoas. Então, onde há pessoas, eu lembro do meu primeiro pastor, quando eu me converti, pastor João Anselmo, ele falava o seguinte, onde está o homem, está o erro. Então, a igreja em Éfeso não era perfeita. Então, havia essas coisas no meio deles, no meio da igreja. Então, Paulo aqui ele vai fazer uma lista de coisas que não devem fazer parte da vida do crente. Primeiro, a amargura. A amargura tem a ver com maldade, com ódio. Aquela raiz de amargura que talvez você tenha contra alguém, seja membro da sua igreja ou não, aquela amargura, aquele ódio, isso deve ser arrancado. A cólera, a cólera é aquela ira, que ferve de forma imediata e logo ela se acalma, como se fosse um furacão. Então a pessoa tem aquele ataque de cólera e logo mas daqui a pouco ele está com aquela ira de novo, Isso é a cólera, isso deve ser retirado do meio da igreja. A ira, que é a raiva, o mau humor, aquela pessoa que vive irado. Nós acabamos de estudar o primeiro versículo desse vídeo, que é o versículo 26, que diz, nós aprendemos que a ira em si não é pecado, porém existem pessoas que vivem irado. Nós não podemos esquecer que o versículo 26 manda, Paulo admoesta a igreja a se desfazer da ira logo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aqui a ira é algo
mal, né? Algo é o mau humor, não é aquela ira que natural que a gente tem, mas a gente precisa deixar ela logo, né? Aqui para dar uma impressão que Paulo está dizendo assim, a pessoa que vive irada, ela vive de mau humor, nada para ela tá bom, tudo que faz está errado, está nervosa e assim por diante, né? Paulo diz também da gritaria, né? Aquela pessoa que fala muito alto, esbraveja, né? Uma pessoa indelicada, né? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de ternura, é aquele que, como diz aqui no interior, né? Você vai conversar com ele, ele só vem com patada pro seu lado, né? É cada patada que não tem como você conversar com a pessoa. Então, é aquela gritaria, né? Aquela pessoa descontrolada, né? Que maltrata as pessoas. Então, Paulo diz, ó, toda gritaria seja tirada também do meio de vocês, né? Dentre vós. E também tem as blasfêmias, né? A blasfêmia é um discurso injurioso contra o bom nome, né? Então nós não devemos blasfemar contra ninguém, nem contra o nosso próximo, né? E muito menos contra Deus. Então Paulo diz, ó, a blasfêmia também deve ser retirada do meio de vocês. Deve ser tirada dentre vós. E para encerrar aqui, a última coisa que Paulo diz é a malícia, né? A malícia é a iniquidade, né? A sensualidade, a depravação, né, que é muito comum hoje. É muito comum hoje na mídia, né, no sistema mundano que rege este mundo, a malícia, a sensualidade está em alta, né? Hoje você vê sensualidade em quase tudo e nós não podemos deixar que essa sensualidade infiltre no meio da igreja. Aqui Paulo é bem claro, né? Dentre as coisas que devem ser tiradas do meio da igreja está a malícia. Então ele diz, ó, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia, né, seja tirada de entre vós. Então a igreja é um lugar de santidade. A pessoa até pode vir para a igreja do jeito que ele está, mas ele não pode ficar do jeito que ele está, porque aquele que serve a Deus, ele tem a vida mudada, ele tem a vida transformada. O velho homem, nós falamos no vídeo anterior, Paulo diz, vocês devem se despojar do velho homem, está no versículo 22 do capítulo 4, né, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então este foi o versículo 31, nas coisas que devem ser tiradas do meio da igreja. O versículo 32, que é o último do capítulo, para a gente encerrar, o capítulo 4, né? Aqui o apóstolo Paulo vai listar algumas atitudes que devem fazer parte da vida da igreja, ao contrário agora. O versículo 31, ele faz uma lista de coisas que devem ser retiradas do meio da igreja. Agora, ele vai fazer uma lista de coisas que devem permanecer e devem estar no meio da igreja. Paulo diz, antes, né, ao contrário disso, mas sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então Paulo diz, ó, a primeira coisa, sejam benignos, sejam bondosos, né? Ao invés de serem amargurados, terem ódio, terem ira, terem cólera, sejam benignos uns com os outros. Sejam misericordiosos, né? Existem pessoas que ele não tem misericórdia, né? Ele julga alguém sem misericórdia. Para começar, o juízo não pertence a nós, né? No âmbito aqui da terra, o juízo não pertence a nós, o juízo pertence a Deus.
né? O juízo pertence ao Senhor. É Ele que pode julgar. Então, nós devemos ser misericordiosos. E uma das razões pelas quais nós devemos ser misericordiosos é porque nós mesmos precisamos de misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, onde estaríamos nós agora? Onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus? Então, Paulo diz: sede misericordiosos e também perdoem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. E aqui nós temos um modelo. O modelo do perdão. Isso aqui é forte, hein? O modelo do perdão. Aí, Paulo continua. Como também Deus nos perdoou em Cristo. A palavra como, né, é a maneira, é o modelo do perdão. Sede misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Então, quando você tiver de perdoar alguém, você se pergunta: como que eu devo perdoar? A resposta está aqui. Do mesmo jeito que Deus nos perdoou em Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós devemos também perdoar. E aí, se você olhar para a sua vida, pelo perdão que você recebeu de Deus, às vezes, eu não conheço a sua vida, às vezes você recebeu mais misericórdia de Deus, quase certeza, do que você tem que dispensar misericórdia e perdão para o seu próximo. Às vezes aquilo que o seu próximo te fez é muito menor daquilo que você fez para com Deus. E Ele te perdoou. Então Ele é o modelo. Antes, sede para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que maravilha, né? Então, que Deus possa ter te edificado através deste estudo, né? Estudamos do versículo 26 até o versículo 32. Encerramos o capítulo de número 4. Ainda faltam o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. É uma riqueza sem valor. A carta aos Efésios é uma riqueza sem valor, né? É uma carta muito profunda, muito aplicativa, prática e espiritual. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí que nos ajuda muito. Faça a sua inscrição, né? E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, que isso vai estar me ajudando muito. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.